Cara, Python é uma linguagem fácil, ela é prática, ela é bem fácil de codar comparado com as outras linguagens. Python não é uma linguagem rápida, tá? Já adianto isso para vocês. É uma linguagem que roda relativamente devagar comparada às outras, mas para que eu vou usar ela então? Porque com Python dá para eu fazer praticamente qualquer coisa. A maioria dos scripts de automação, eu quero automatizar alguma coisa, são escritos em Python, porque ela é muito versátil, muito prática para isso. E por ter muitas bibliotecas, que é como se fosse mods da linguagem de programação, muitas extensões, eu consigo codar várias coisas diferentes, tipo, em vários aspectos, vários âmbitos diferentes. Quero. Além de que a galera de Data Science e Aham. de IA é quase obrigatório saber Python, ok? IA principalmente. Para quem for mexer com IA, saber Python é requisito básico. Beleza? Então, qual que é a pira dessa questão de linguagem de programação? Como é que isso funciona? O seu computador, o seu processador, ele só entende zeros e uns. Tudo que ele entende são zeros e uns. Então você não consegue mandar instruções diretas para ele, ok? Tem gente que diz por aí, o computador é a máquina mais inteligente do mundo. Galera, é exatamente o contrário. O computador é a máquina. Quem disse isso não sou eu, tá? Foi Gustavo Guanabara, um dos maiores professores de programação do Brasil. O computador, ele é a máquina mais burra do mundo. Por quê? Tudo que ele entende é sequência de zeros e uns, e nem um zero, nem um pode estar fora do lugar, senão vai alterar completamente aquilo que eu queria fazer. Então tem que dar instruções precisas para o computador. Ok, mas então como é que eu vou fazer isso? Uma linguagem de programação. A linguagem de programação é um idioma, não é um idioma, mas é um jeito de escrever humanizado, ok? Com instruções que dá para um humano entender e que são convertidas para linguagem de máquina. A gente dá um comando para o computador, por exemplo, escreve isso na tela, isso é convertido para zeros e uns e o computador entende, ok? Beleza. Então, sobre o Python que a gente vai aprender, qual que é a questão, a história? Existe uma linguagem relativamente difícil chamada C. C é uma linguagem de programação que, pô, é a base de muita coisa. C é muito baixo nível. E eles queriam fazer uma. Galera, entendam para quem é novo, quando eu falo baixo nível, eu não estou dizendo que a linguagem é ruim, tá? Baixo nível significa que é uma linguagem mais específica. Eu tenho que dar comando por comando, passo a passo para o computador. Eu não posso dizer, por exemplo, monte um sanduíche. Eu tenho que dizer, pegue um pão desse tamanho, pegue uma faca desse tamanho, passe a faca na manteiga usando lado agudo, entendeu? Tem que dar instrução por instrução. C é uma linguagem de baixo nível, é uma linguagem bem difícil, ok? E estavam querendo criar uma versão mais simplificada, uma versão mais didática de C, chamada de ABC. Seria uma versão usada justamente para estudantes, para a gente aprender programação mais fácil. Só que o ABC acabou fracassando, não deu certo, não foi para frente. Mas esse cara, esse programador holandês, o Guido van Rossum, ele levou essa ideia para frente depois com um projeto pessoal chamado Python. Ao contrário do que muita gente pensa, o nome Python não é por causa da cobra, tá? O nome Python é porque esse cara, o Guido, ele gostava muito de um grupo de comédia britânico Monty Python. chamado Monty Python, exatamente, o Monty Python Flying Circus, e por isso ele colocou esse nome. Só que, de qualquer forma, acabou popularizando por causa da cobra, né? Que é justamente o mais famoso, que a galera conhece. E, ok, beleza. Qual que é a questão do Python? Por que que Python é relativamente, como a galera chama, uma linguagem independente? Por quê? Existem dois tipos de linguagem de programação. Existem as compiladas e as interpretadas. Qual que é a diferença? Eu sempre dei esse exemplo porque ele é muito bom, exemplifica bastante, que é o seguinte: imagina que você está conversando com seu amigo russo e você não fala russo, não o russo aqui do servidor, tipo, uma pessoa que fala russo, ok? E você não fala russo. Se você fosse falar uma linguagem compilada, que é o jeito de você falar com ele, seria como se você tivesse um caderninho com traduções de palavras em russo. Aí você pensa na frase em português que você quer falar, você busca naquele caderninho como são aquelas frases em russo, aquelas palavras em russo. Aí você monta a frase em russo, só um segundo. Eu comentei no começo da aula, vocês não estavam, que eu tô num lugar bem barulhento aqui, eu vou ter que parar de vez em quando, que tá passando um carro, um caminhão, um ônibus. Mas, enfim. Você pega o seu caderninho em russo e você vai buscando as palavras em russo que significam aquilo que você quer falar. Aí você monta a sua frase,
Você vê se a sua frase está certa, se realmente vai significar aquilo quando você falar, e aí você fala para ele, ok? Beleza. Isso é uma linguagem compilada. Linguagem compilada é quando você escreve seu código, aí o compilador ele vai ver se o código está certo, se o computador vai entender aquilo, e aí ele manda aquilo para o computador, beleza? Mas isso é diferente de uma linguagem interpretada, porque numa compilada só tem você e o compilador, que manda direto para o computador. Mas na interpretada tem uma terceira pessoa no meio, que é o literalmente o interpretador. Ou na vida real a gente chama de intérprete, essa profissão. Que é o quê? Você não fala russo, seu amigo não fala português, mas vocês têm uma pessoa que fala russo e português no meio de vocês dois. Aí você fala para ele, ele traduz para seu amigo. Seu amigo fala para ele, ele traduz para você. Então, é assim que funcionaria um intérprete. E o Python funciona assim. O Python é uma linguagem interpretada. Então, Python não é uma linguagem de programação que vai rodar nativa no computador de ninguém. A pessoa tem que instalar o Python, beleza? E eu suponho que por padrão vocês não tenham instalado, né? Talvez vocês tenham instalado para estudar CyberSec, mexer com alguma ferramenta, ou algo assim, em algum ponto viram que precisava. Mas no geral, se nunca fizeram, deixa eu ensinar aqui. Vocês vão abrir o seu navegador. Calma, só um segundo. Começou minha aula. Vamos lá, abrir meu navegador, eu vou literalmente digitar Python. Eu vou abrir esse site aqui, python.org, é o site oficial. Ele disse que eu sou o maior Eu não prodígio vou da era conseguir fazer moderna. isso agora para vocês, porque eu estou no Linux e já está instalado. Mas o que você vai fazer? Você vai vir aqui em Download, Latest, que é a versão mais recente, beleza? Clicou em Download, é aqui para baixo. Vai ter ó, Windows, Download Python Install Manager. Eu não vou conseguir fazer para vocês, porque eu não estou no Windows. Só que é realmente bem intuitivo, é só clicar em próximo, próximo, próximo e as configurações padrões, na maioria dos casos, vão servir para gente, ok? Caso você use Linux, você vai abrir o terminal conectado à internet, beleza? E você vai instalar pelo seu gerenciador de pacotes. Por exemplo, vamos dizer que eu uso o apt, sudo apt install Python. Galera, instalem o Python e o Python 3, beleza? Porque a versão que a gente vai usar é o Python 3. Python até o momento tem três, tem várias versões, mas as principais, os releases que a gente chama, são, perdão, não releases, as versões do Python tem Python 1, 2 e 3. Vamos usar a 3. Então instalem esses dois, beleza? Se eu não usar apt, uso o pacman, mesma coisa. Pacman, S, Python, Python 3, beleza. Eu vou supor que a essa altura já está instalado. Então, ok, beleza. Só um segundo. Vamos lá. Instalei o Python. E agora, Ô, como é Kitânia, que rapidinho. eu acesso o Python? Oi. Existe Python pra celular? Cara, existe uma IDE feita para celular, para Python, que é Python 3. Por isso que eu perguntei se estava no celular ou no PC. Ah, tá. Existe essa aqui, que é Python 3, beleza? Vamos lá. Abri o meu terminal, tanto no Linux quanto no Windows tem terminal, tá? Terminal é uma coisa básica que é para eu passar comandos para o meu computador. É uma interface onde eu dou comandos para minha máquina direto, ok? E o comando que eu vou rodar, o comando que eu vou dar aqui, é justamente Python. Eu vou simplesmente vir no terminal e digitar Python. Dei Enter. Se tudo der certo, se eu instalei direitinho, vai mostrar aqui a versão do meu Python e vai aparecer esses três tracinhos, essas três setinhas. Isso aqui significa que eu já estou falando com o meu computador em Python, beleza? Eu posso dar instruções aqui, passar comandos básicos. Por exemplo, eu posso rodar 5 mais 5, ele vai me retornar 10. Eu posso 7.5 mais 77, ele vai me retornar. Se eu escrever uma mensagem, oi, ele retorna oi. Mas beleza, vamos lá. Eu vou aprender a tradição em qualquer linguagem de programação, que é o seguinte: aprendi a programar, primeira coisa que eu tenho que rodar naquela linguagem, escrever na tela Hello World. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar. Hello World. É a tradição, ok? É como se você estivesse dando vida para o seu filho ali, como se finalmente estivesse dando vida para a sua máquina e ela estivesse dando olá para o mundo. Vamos lá. Em Python, como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar o comando print, a função print.
Galera, já anota isso que eu vou falar logo de começo. Em Python, rodei qualquer função, eu vou abrir e fechar parêntese, sempre. Por quê? Aqui eu estou mandando a função para ele, é como se fosse o comando, minha ordem, e aqui eu estou passando os parâmetros dessa função. Isso não é um conceito de Python, isso é um conceito de programação no geral. Que é o seguinte, o que é o parâmetro? Eu estou dando uma ordem para o computador e aqui eu vou dizer o como, ok? Entre aspas, como ele vai fazer aquilo, ou de que jeito ele vai fazer aquilo. Aqui eu estou mandando ele printar, ele escrever algo na tela. Então, se eu só dar Enter aqui, ele vai escrever nada, ele vai escrever um texto vazio. Então, eu tenho que colocar aqui, dentro dos parênteses, o que eu quero escrever. E, ok, é o seguinte, eu vou abrir aspas, e dentro das aspas eu vou digitar o que eu quero. Nesse caso é Hello World. Desse jeito. Eu dei Enter, ele escreveu na tela para mim. Olá, mundo. Hello World. Ok, o que são essas aspas aqui? Por enquanto, vocês vão entender isso como texto, que é qualquer texto, qualquer mensagem que eu quiser exibir na tela, eu vou colocar essas aspas, beleza? Isso aqui tem outro nome, que é uma string, mas a gente vai aprender isso mais pra frente. Por enquanto, só anotem isso. Qualquer mensagem que eu quiser escrever na tela, eu vou colocar aspas e escrever ela, beleza? Eu posso escrever qualquer coisa aqui, pode ser traduzido, vamos lá, mundo. Qualquer coisa que eu colocar dentro das aspas, o computador vai realmente printar como texto, beleza? Ok. Agora temos uma questão aqui, que é a seguinte: eu quero fazer um programa que ele vai dar bem-vindo para gente. Ele fala bem-vindo à nossa aula. Ele vai escrever 3 linhas. Vai ser olá, bom dia, bem-vindo a essa primeira aula. Vai ser É isso mesmo, Nichan. Vai ser 3 linhas isso, ok? Então vou dar print. Olá, print. Bom dia, print. Bem-vindo à sua primeira aula. Beleza. Aqui você nota que a gente tem um problema, que é o seguinte. No terminal, eu só consigo dar um comando por vez, beleza? Eu não quero dar um comando por vez. Eu quero já deixar pré-escrito essa sequência de comandos para eu só rodar elas de uma vez. E é aí que surge a necessidade de uma IDE. Uma IDE é um ambiente de desenvolvimento próprio para eu codar. E vai ser justamente assim. Ele não vai rodar o código. Eu vou deixar o código já pré-escrito e eu vou rodar só quando eu quiser, ok? Vou deixar uma sequência de comandos. Imagina uma receita. Vou deixar uma receita de bolo ali já montada para ele só ir seguindo passo a passo. Beleza? Uhum. Então, qual IDE eu recomendo? Qual que a gente vai usar para as aulas e tudo mais? Ah, Não é o vou Drake. pegar. É o Drake? Se eu confirmar se é o Drake, eu tenho que sempre abrir o perfil. É ele mesmo. É, ele mesmo. Valeu, Valeu, Drake. Beleza. Então, qual IDE a gente vai usar durante as aulas? Qual IDE que eu recomendo? Essa aqui, o VS Não é o Code. Vim. Aqui tá só code para mim. Não, não, não. Não somos masoquistas aqui. Vai travar um pouco, tá? É porque o meu trava quando abre. É só esperar um pouco. Calma aí. Eu não consigo clicar em nada aqui ainda. Não, calma aí. Calma que vai passar um caminhão aqui também. Isso que demora. Estou em condições bem agradáveis para dar aula, né? PC que trava, lugar barulhento, mas perfeito. Vamos lá. Ignora isso aqui, esse código, ok? É o seguinte, quando eu abrir o VS Code, não vai estar aqui dessa forma, ok? Opa. Não vai estar aqui dessa forma que vocês estão vendo. Vão ter vários botões na tela, beleza? E talvez vocês não entendam o que está acontecendo aqui. Não sei, talvez vocês não entendam o que está acontecendo. Vai ter vários botões na tela, vai parecer um cockpit de avião. Você vai pensar, caralho, o que é isso? O que eu tô vendo? Então, perdão, galera, eu pulei um passo, que é a instalação básica do VS Code. É a mesma coisa que Python, tá? Vocês só vêm no Google, pesquisa VS Code. Vai aparecer aqui Visual Studio Code, download para Linux e download para Windows. E assim como o Python, a instalação é muito fácil, tá? A instalação é bem fácil. Você só vai se clicar em próximo, próximo, próximo e aí instalou, ok?
nesse ambiente aqui do VS Code, vai ter vários botões. Ah, é o azul? Como assim é o azul? Não o roxo? Ah, sim, é porque tem duas versões aqui. Não, mentira, eu nunca ouvi falar desse roxo aí. Não, Você esse tá O roxo, falando. ele roxo que tá ele tá dizendo que falando é o VS Code. é do Aí Microsoft. é o da Pra, Microsoft. pra C Mas Sharp eu e tô tal. falando. Eu tô falando do da Microsoft mesmo, VS Code. Não, são dois, mas eu tô falando do. Enfim, O, o é roxo é o o Visual Visual Studio. Studio Code, tem o visual, entendeu? Eu Ah, não sei tá, se vai. tem o visual. É, Ok, ok. De qualquer jeito, só para desencargo de consciência, então é esse aqui, ó. O símbolo é esse aqui, é esse azulzinho, beleza? Que parece um peixinho. Show, galera. Baixei o VS Code. Eu vou estar aqui, vamos ter um monte de botões, eu não vou entender nada. Como é que funciona? O VS Code, ele facilita para a gente a organização de pastas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em Arquivo, File, eu vou em Open Folder, abrir pasta. E aqui eu vou escolher a pasta onde vão ficar os meus códigos. No meu caso aqui, eu vou usar essa pasta Estudos, que eu já criei. Selecionei a pasta, eu vou clicar aqui, ó, selecionar. Beleza? E aqui abriu para mim os arquivos. Eu vou escolher o arquivo que eu quero. No caso, para vocês, vai estar vazio aqui. Deixa eu até apagar esses arquivos, que eu não vou precisar, para mostrar para vocês como vai estar. Isso aqui era só coisa que eu estava ensinando. Vamos lá, vai estar vazio assim. Como é que eu crio um arquivo em VS Code, então? É o seguinte, eu vou clicar aqui nesse mais, que é New File, novo arquivo. Cliquei. Eu vou colocar o nome que eu quiser nesse arquivo, ok? Pode ser qualquer nome, desde que termine com .py, .py, que aí eu estou dizendo para o computador que é um arquivo Python. Eu gosto do VS Code porque ele é muito intuitivo e ele é fácil para aprender, porque se vê o símbolozinho aqui, né? Até agora ele está entendendo como arquivo de texto. Coloquei .py, mudou para o símbolo do Python. Aqui ele entendeu que é um código de Python. Eu vou colocar o nome aula1.py. Beleza. Ok, qual que é a questão? Lembra que eu falei que Python é um. Ah, tá, Visual Studio diferente do VS Code? Não sabia dessa. Ok, como é que eu vou instalar o interpretador de Python aqui? Ele já está dizendo para mim aqui embaixo, ó, Select Python Interpreter, mas não é aqui que eu vou clicar. Eu vou aqui na esquerda, ó, em Extensões, Extensions, e aqui eu vou instalar o Python. Porque o bom do VS Code é que eu consigo instalar mods, extensões nele, e isso ajuda na funcionalidade, ok? Então, eu clico aqui nessas quatro caixinhas, que é onde eu instalo esses mods, e eu vou colocar Python. Para mim não vai aparecer a opção de instalar, né, aqui, mas é aqui que vai aparecer, beleza? E outra extensão, que não é obrigatória, mas eu recomendo muito vocês terem, é o Prettier, essa aqui. O Prettier, ele serve para deixar seu código mais formatado, mais bonito, mais colorido. Isso ajuda você a debugar, a ver onde tem erros, a ver problemas no seu código. Não é obrigatório, mas eu recomendo fortemente essa extensão aqui, beleza? se Ok, quiser instalei ver as a data de extensões. ideia, Viu o quê? nada. É, Ok, beleza. Estou aqui no meu código, voltei. Agora já está tudo certo, posso começar a codar. Eu vou colocar aqui o meu print. Olá, mundo. Beleza? Olha que bom do VS Code. Eu abro parênteses, ele já fecha parênteses para mim. Eu abro aspas e ele já fecha aspas para mim. Isso adianta bastante o tempo. Olá, mundo. Beleza. Como é que eu vou rodar o código? O de vocês não vai ter esse botão de play aqui em cima. Isso aqui é o que botei. Se eu clicar aqui na esquerda, ó, Run and Debug, rodar e debugar, vai rodar em debugar. E aqui você tem que escolher o debugger. Debugger você vai escolher aqui, ó, Python Debugger. Então vai estar aqui. E você vai dizer Python File, que é arquivo Python. Isso aqui é só na primeira vez, tá? Nas próximas não vai precisar disso. Mas cliquei aqui em Run Debug. Ele tá abrindo o debugger para mim. Rodou para mim, ó. Ele escreveu: Olá, mundo. Beleza? Uhum. Perfeito. Ele escreveu na tela para mim. Ok, e aqui eu consigo fazer aquilo que eu queria, que é deixar três linhas de código já pré-escritas para só rodar de uma vez. Então, como é que eu vou fazer isso? Print. Olá. Print. Bom dia. Print.
Bem-vindo à sua primeira aula. Beleza, aqui eu consigo rodar esse código e ele já vai escrever para mim as 3 linhas de uma vez. No caso meu não vai, né? Porque o computador tá de má vontade. Aí foi. Beleza, ele escreveu: Olá, bom dia, bem-vindo à sua primeira aula de uma vez. Beleza, isso aqui a gente entendeu então como escreve algo na tela. Esse é o output básico. Ok, beleza. Print, Vamos lá então, para. seria pra escrever uma mensagem? Exatamente. Print eu uso para escrever uma mensagem. Escrever algo na tela, beleza? O que eu disse? Como eu disse para vocês no começo, inglês não é obrigatório, mas ajuda bastante. Porque em inglês já é intuitivo. Print significa, entre outras traduções, pode significar escrever. Então tem vários comandos assim em Python que, se souber inglês, já facilita bastante. Beleza? Ok. Vamos lá. Agora vamos fazer o seguinte. Eu quero deixar esse programa mais personalizado. Eu quero que ele diga o nome do meu usuário, o nome de quem está rodando isso aqui. Então vai ser mais específico. Vai dizer olá. Vamos criar um nome de exemplo. Vamos colocar Yuri. Olá, Yuri. Fazendo propaganda de ditador, né? Tô parecendo um norte-coreano aqui. Bom dia, Yuri. Todos saúdam Yuri. Bem-vindo à sua primeira aula, Yuri. Beleza, vamos lá. Eu rodei o código, ele vai escrever normalmente para mim. Olá, Yuri, bom dia, Yuri, bem-vindo à sua primeira aula, Yuri. Mas e se eu quiser mudar isso aqui, colocar outro nome, sei lá, agora é o Lucas que vai rodar o código. Eu vou ter que alterar a linha 2, colocar Lucas, alterar a linha 3, colocar Lucas, alterar a linha 4, colocar Lucas. Beleza. Vocês veem que isso é cansativo, porque cada pessoa que for usando o código, eu tenho que mudar o meu código para já deixar pré-escrito o nome daquela pessoa. Mas e se eu quiser um jeito de eu só deixar esse nome guardado, o nome anotado, e ele só escreve esse nome onde eu quiser que ele escreva? Aí surge um conceito muito importante, não de Python, essa figurinha, não de Python, mas de programação no geral, que é o conceito de variáveis. Uma variável é um valor que eu posso guardar na memória para acessar quando eu quiser. Isso é muito útil, ok? Imagina que você está lidando com várias coisas ali na sua mesinha do seu escritório. Uma variável, uma gaveta, onde você pode guardar um documento específico para acessar sempre que você quiser, que é um documento que eu estou acessando direto para resolver aquilo. Então, uma variável é isso, é literalmente uma caixinha na memória que eu vou criar e que ela vai guardar um valor, beleza? Como é que isso vai funcionar? Esse símbolo aqui de igual, na matemática vocês leem como igual, mas aqui vocês vão ler como recebe, ok? Em Python você lê isso aqui como recebe. Então eu vou colocar o nome da variável, que vai ser pessoa, usuário, né? Vou colocar user, usuário mesmo, traduzido. Usuário recebe, e eu coloco aqui o valor que essa variável usuário vai receber. E aqui eu coloco o nome. Por exemplo, aqui eu vou colocar Lucas. Beleza. Ok. Então, aqui eu consigo apagar essa parte do código e, ó, fora das aspas, eu vou colocar mais Lucas. Não, perdão, mais Lucas não, viajei. Mais usuário. Então, o que eu estou dizendo? Ele vai escrever. Por que isso aqui está fora das aspas? Porque não é mensagem. Isso aqui é uma mensagem. Ele vai literalmente escrever olá e depois ele vai colocar o valor que está dentro da variável usuário. Então, eu vou colocar olá mais usuário. Bom dia mais usuário. Bem-vindo à sua primeira aula. Mais usuário. Te ligo depois, viu? Oi? Diferente. Ah, tá. Isso foi mal. Eu vou rodar o. Tranquilo. Vou rodar o código. Ele rodou para mim normalmente. Olá, Lucas. Bom dia, Lucas. Bem-vindo à sua primeira aula, Lucas. E aqui ficou bem mais fácil, porque se eu quiser alterar o código inteiro, mudar qual usuário, eu só mudo aqui dentro da minha variável. Eu troco de Lucas para Luísa. Rodei. Olá, Luísa. Bom dia, Luísa. Bem-vindo à sua primeira aula, Luísa. Perfeito. Vamos lá. Beleza, essa é a questão de variável. Eu posso guardar um valor dentro daquilo. E não precisa ser um nome, pode ser números também. Mas qual que é a questão? Eu só quero que vocês entendam essa parte das aspas. Por que eu coloquei usuário fora das aspas e não dentro? Olha aqui o que aconteceria se eu colocasse dentro. Deixa eu apagar isso aqui.
ele literalmente escreveria para mim. Mais usuário, bom dia, mais usuário, bem-vindo à primeira aula, mais usuário. Dentro das aspas, eu vou só colocar literalmente o texto, a mensagem que eu quero que ele escreva, ok? Beleza. A gente entendeu isso então. E deixa eu mostrar aqui para vocês no terminal. Ó, rodei Python. Deixa eu dar um zoom aqui. Beleza, vamos lá. Eu vou ter aqui uma variável, nome, eu posso colocar o nome que eu quiser. Nome recebe Caio. Eu dei Enter. Ué, mas não aconteceu nada? Sim, porque eu não mandei acontecer nada. Eu não mandei ele escrever isso na tela. Se eu quiser ver isso, eu tenho que dar um print. Nome. Aí ele escreveu para mim. Valor, Caio. Beleza. Ok. Uma variável, ela não precisa necessariamente guardar um nome ou um texto. Pode ser números também. Por exemplo, eu quero colocar o número 1. Numa variável não pode ter espaço, tá? O nome da variável não pode ter espaço. O número 1 vai receber 10, beleza? O número 2 vai receber 20. E eu posso só printar aqui para mim. Número 1 mais número 2. Como é números, ele vai somar 30, beleza? Ok. Eu posso guardar números, posso guardar textos. Só que isso aqui, até o momento, eu tenho mais uma questão que eu tenho que lidar, que é a seguinte. Eu tô tendo que eu digitar dentro do meu código qual que vai ser o nome do usuário. E vocês nunca precisaram fazer isso. Vocês nunca, tipo, entraram num site ou num aplicativo e precisaram alterar no código o nome do usuário. Não. Geralmente eles perguntam qual é o seu nome. Então, como é que eu faço isso? Ok, eu já ensinei como é que eu faço para mandar o computador escrever. Agora eu vou ensinar o segundo comando importante, que é ensinar o computador a ler. O seu segundo comando em Python vai ser o comando input. Como é que funciona isso? Ao invés de eu dar um valor específico para o usuário, eu vou dizer que o usuário recebe input. E dentro de input, dentro das parênteses, eu vou colocar a mensagem que eu quero colocar como pergunta. Por exemplo, qual é o seu nome? Quando eu rodar o input, o computador não vai passar dessa linha até eu digitar um valor e apertar Enter. Vamos rodar isso para testar? Rodei. Ele perguntou aqui, qual é o seu nome? Ele não vai continuar rodando o resto do código até eu digitar aqui. Vou colocar Felipe. Dei Enter. Aí agora sim, ele guardou esse valor que eu digitei dentro da variável e usou no resto do código, beleza? Olá, Felipe. Bom dia, Felipe. Bem-vindos à primeira aula, Felipe. Aqui eu estou perguntando para o usuário, ao invés de dar um nome já para ele, Felipe. Qual é o seu nome? Maria. Olá, Maria. Bom dia, Maria. Bem-vindos à primeira aula, Maria. Beleza. Até aqui já foi bastante informação. Então, tem alguma dúvida? Tá dando para acompanhar tranquilo? Ainda não. Tudo certo. Beleza, então. Tá dando para acompanhar. Ok. Vamos lá. Com isso aqui, tendo input, eu posso rodar o input no terminal também, tá? Só para mostrar aqui, para testar. Nome recebe input. Digite o seu nome. O seu nome. Olha aqui, já virou um prompt muito mais bonitinho, né? Tá começando a virar um programa bonito. Logo na primeira aula ainda. Vou colocar Thaís. Beleza, ele guardou o valor. Nome, vai mostrar pra mim, Thaís. Beleza. E é isso que os programas de fato fazem. Você vê seu nome em todo lugar. Tipo, quando você abre um e-mail, tá lá, bem-vindo, bom dia e tal, o seu nome. É assim, eles guardam dentro de uma variável, ok? Beleza, ok. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais. É o seguinte, vamos fazer um programa realmente funcional, uma coisa útil, que é o quê? Vamos fazer uma calculadora simples, uma calculadora bem simples. Eu vou perguntar o valor de um número, eu vou perguntar o valor de outro número, e eu vou mostrar a soma desses dois números na tela, beleza? Ok, vamos lá. Opa. Vamos lá. Eu vou ter o número 1, ele vai receber input, um número. O número 2 vai receber input, digite outro número.
Beleza, rodar só para testar se tá funcionando. Digite o número 10, digite o número 15. Beleza, funcionando. Agora eu vou printar na tela a soma desses dois, ok? Print número 1 mais número 2. Ok, vamos fazer um bem simples. Digite o número 4. Digite outro número 5. No momento que eu der Enter aqui, o que ele vai printar para mim? O que ele vai escrever na tela? Digite o número do cartão de crédito, CVV. Mano, Deus do 45, céu. professor. 45, exatamente, Ozinho. Você acertou. Ele não vai printar 9. Ele não vai somar e escrever 9. Ele vai escrever 45. Ué, mas por que ele está escrevendo 45? Porque, olha aqui, uma coisa muito legal do VS Code é que ele é bom para a gente aprender essas coisas. Você passa o mouse por cima do input e você vai ver essa setinha aqui, ó. Essa setinha aqui que é o nosso foco no momento. Essa setinha está dizendo que ele retorna um string, retorna um texto. Um string, a gente vai aprender que ele é um texto, ok? Então, aqui eu estou digitando o texto 4 e o texto 5. Ele está só juntando esses textos, 45. É como se eu digitasse bom e dia. E ele está só somando os dois, escrevendo bom dia. Vamos lá. Como é que acontece isso? Agora eu vou explicar um conceito para vocês, importante não para Python, mas para programação no geral, e que muita gente não entende. Que não é tipo de dados, é outras coisas, é outra coisa. Eu quero explicar. Opa, calma aí, qual você está mandando mensagem? Deixa eu só pedir para ele não mandar mensagem agora que eu tô dando aula. Ah, não, só silenciar ele aqui, né? Eu podia ter feito isso, chapei. Foi mal, rapaziada. Beleza, ok. Eu vou ensinar para vocês um conceito muito importante, que é o conceito de programação orientada a objetos. Vocês já devem ter ouvido em algum lugar que Python é uma linguagem de programação orientada a objetos. Ou vocês podem ter ouvido esse termo em algum lugar e pensou, pô, o que isso significa? Então, muita gente aprende, mas não entende o que significa programação orientada a objetos. E você entender isso é essencial para Python, ok? Não só para Python, mas no geral. Isso realmente abre a sua mente, você entender isso. Que é o quê? Python é uma linguagem que vai entender as variáveis como objetos, ok? Cada objeto pertence a uma classe e cada classe tem propriedades. Como assim? Vamos pensar na vida real. Eu vou ter um carro. Um carro é da classe veículos, ok? O carro é um objeto da classe veículos. A classe veículos tem propriedades. Por exemplo, eu posso dirigir um veículo, eu posso pintar um veículo se eu quiser. Eu posso vender um veículo. Então, são coisas que eu consigo fazer com carro, consigo fazer com moto, com bicicleta, com qualquer objeto da classe veículo, ok? Agora, uma faca de cozinha. Faca de cozinha é da classe utensílios de cozinha. Ela tem outras propriedades. Eu consigo cozinhar com ela, eu consigo cortar carne com ela, eu consigo, não sei, polir ela. Mas eu não consigo cozinhar com um carro, entendeu? Da mesma forma que eu não consigo dirigir uma faca de cozinha. Então a gente separa objetos por classes e cada classe tem propriedades, ok? Tem propriedades e métodos. Essas são duas coisas muito importantes de vocês aprenderem. Cada objeto, cada classe tem propriedades e métodos. Propriedade é uma coisa intrínseca daquela classe, por exemplo, eu posso dirigir aquilo? O que eu posso, o que eu não posso fazer? Qual o tamanho daquilo? São realmente propriedades, informações sobre aquela classe. E métodos são coisas que dá para fazer, são realmente ações, ok? Eu consigo dirigir um carro, eu consigo vender um carro, beleza? Então, métodos vocês vão entender como funções específicas para aquela classe. Ok? Vamos lá. Por que eu estou falando tudo isso? Porque até agora a gente viu que string, str, é o texto. Esse texto aqui que a gente escreve e o texto que aparece na tela é entendido como string. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ok. E o Python vai interpretar isso como um objeto da classe string. Opa, clear? Então, se eu colocar a variável a e dar um valor para ela, por exemplo, A vai ser o nome. Eu vou colocar Caio de novo. Manda uma foto aqui E pra mim. Pra...
eu vou usar a função type. A função type é só para eu ver o tipo, a classe daquele objeto. Type de A. Ó, A é da classe string, ok? Beleza? Então, eu não consigo somar isso aqui com um número. Por exemplo, A mais 5. Não consigo. Ó, eu só consigo concatenar string com string. O 5 não é uma string, isso aqui não é um texto, isso aqui é um número, é um int, inteiro, integer. Ok, O que você pode fazer, professor? então, o que que a gente pode fazer? Existem quatro tipos primitivos de variáveis. Existem quatro tipos principais de variáveis que eu vou tratar, que são, opa, string, integer, float, booleano, ok? Não precisa gravar isso, focar em memorizar, porque a gente vai mostrar isso intuitivamente. Vamos lá. Tem mais tipos? Oi? Tem mais tipos? Tem, tem vários tipos. Tem Nora Number, tem null, só que por enquanto a gente vai tratar só com esses quatro. São os principais. Uhum. String é a abreviação em Python é str, como vocês já viram. Integer é a abreviação int. Float não tem abreviação, é realmente float. E booleano, a abreviação é bool. Vamos lá. String. String a gente já viu que são textos, coisas que eu quero guardar como texto. Por exemplo, o nome de alguém. Nome vai ser Maria do Carmo. Endereço. Endereço vai ser Rua da Tristeza 123. Vibes negativas hoje, tá? Só negatividade. Vamos lá. Até número de telefone. Se eu for guardar um número. Ué, mas número não é um número? É um inteiro? Sim. Mas eu não vou fazer operações. Eu não vou somar, subtrair, dividir usando o número de telefone do meu cliente. Então, eu acho melhor. Informações, no geral, é melhor guardar como string, como texto. Só um segundo, tá passando um caminhão aqui. Beleza. Informação geral, eu guardo como texto. Telefone 11 99887 7667. Vamos lá. Isso aqui são strings, são informações que guardam como texto, ok? Mas integers, int, são números, coisas que eu quero guardar como números inteiros. Por exemplo, contador. Eu tenho um contador e atualmente esse contador está em 10. Beleza? Eu vou ter uma contagem regressiva. Vai começar a partir do 20. Eu coloco regressiva recebe 20. Eu vou ver a capacidade máxima de um programa. Eu, tipo, boto um limite de usuários. Então, vai ter alguma coisa como max users. Vai ser uma variável que recebe, sei lá, eu recebo até 400 usuários ao mesmo tempo. Qualquer valor numérico que eu quiser guardar, eu coloco int, ok? E que eu for fazer operações. Repetindo, no número de telefone eu não guardo como int porque eu não vou fazer operações. Eu vou tomar, subtrair, dividir, não vou usar isso para nada, para calcular nada. É só uma informação mesmo. Vamos lá. Integer e int são números inteiros. Float. O que que é float? Float é. Traduzindo do inglês, é floating point. Isso significa ponto flutuante. Significa que é um número quebrado, é um número com ponto. Então, eu posso ter, por exemplo, um saldo. Eu vou ter uma variável que indica o saldo bancário, que é 199,50. Rapaziada, cuidado que, tipo, no Brasil a gente usa vírgula, mas internacionalmente usa ponto, não vírgula, para números quebrados, ok? Saldo, 199,50. Pi, por algum motivo eu quero deixar guardado o valor de pi. É 3,1415. Só lembra que é aqui, né? Foi enferrujado. Ok. Qualquer número com ponto, no geral, que eu quiser guardar, eu vou colocar como float, ok? Beleza? Vocês podem notar isso aqui no terminal. Eu vou criar uma variável, a variável de novo, ela vai receber 3,55. Beleza, dei enter. Se eu rodar o comando para ver o type de A, é da classe float, porque A recebe só 3. E vou dar o type de A de novo. É da classe int, mudou para inteiro. Se eu colocar que A recebe 3 assim, ó, entre aspas, com um texto.
Tá? É da classe string, beleza? O booleano, a gente não vai mexer por agora, ok? Booleano, é bom vocês só entenderem que booleano, ele é um valor lógico. Booleano vai ter simplesmente apenas dois valores, que é verdadeiro ou falso, true ou false, ok? Beleza. Vou ter, por exemplo, um sensor. Esse sensor vê se uma porta está aberta. Ele vai receber true ou ele vai receber false. True ou false sempre com T maiúsculo e com F maiúsculo, ok? Não pode ser assim. True. Eu vou checar no meu sistema se o usuário é um assinante VIP. Então, eu chego aquele usuário e vai me retornar se ele é VIP. Isso vai dar true ou false? Vamos dizer que o usuário não é. Vai dar false, beleza? São valores lógicos de verdadeiro ou falso que eu preciso guardar por algum motivo. A gente não vai mexer muito com ele agora, mas mais pra frente ele vai ser o mais importante. Vamos lá, esses são os quatro tipos primitivos. Então, entendendo isso aqui, eu já consigo entender por que que a minha calculadora deu errado. Porque se eu somar dois ints, vamos lá, eu tenho o número 5 e eu tenho o número 10. Se eu pedir para printar aqui 5 mais 10, opa, A mais B, ele vai me retornar 15, porque são realmente números que eu consigo somar. Mas se eu colocar aqui A recebe 5 entre aspas e B recebe 10 entre aspas, ele vai entender isso aqui como texto. Então, se eu printar A mais B, ele retornou 510, porque ele só pegou esse texto e juntou esse aqui, ok? Beleza, então essa é a diferença entre essas classes. E foi isso que deu erro aqui na calculadora. Deixa eu clicar aqui em outro arquivo. Calculadora.py. Vamos lá. Eu vou ter aqui meu número um vai receber put, digit. Número 2 vai receber input, digit, número. E eu vou ter aqui o print, número um mais número 2. Beleza. Isso aqui a gente já viu que vai dar erro porque ele retorna uma string. Então, o que que seria o ideal aqui? Seria eu lidar com int, não é? Porque eu vou somar números inteiros. Então, como é que eu faço? Aqui, no começo da linha, antes do input, eu vou colocar aqui int. Abro e fecho parênteses. Abro parênteses aqui no começo, fecho parênteses aqui no final. Ou seja, o que que eu estou dizendo? Vai ter um input, o usuário vai digitar alguma coisa, eu vou converter isso que ele digitar para inteiro. Frente, só um segundo. Eba. Opa, o carro estava passando. Que erro, beleza? Vamos lá. E aqui eu faço a mesma coisa. Int input. Aqui eu converti isso para um número inteiro. Então agora vai dar certo se eu rodar. Digite um número. 10, digita o número. 20. Ele rodou para mim. 30. Beleza. Aqui a gente aprendeu como é que converte. Eu Ô, posso Kitani, converter para float também. Opa, eu. o float ele funciona só se o número for quebrado ou ele pode ser inteiro? Ele funciona com números inteiros. Eu ia falar isso agora. Existem algumas classes que conseguem interagir entre si. Por exemplo, eu vou dizer aqui que A recebe 5,5 e B recebe 5. Eu consigo somar A mais B, mesmo sendo de classes diferentes, o Python consegue fazer essa conversão para mim. Ele converteu para 10,5, ok? Mas eu consigo também, ó, A recebe 5. E aqui eu posso dizer que A recebe um float de A. O que isso significa? Eu vou pegar a variável A, eu vou converter ela para um valor float e eu vou armazenar esse valor dentro da própria variável A, ok? Eu posso fazer isso. Beleza. Agora eu vou printar A. Ele retornou 5.0. Virou um float. Isso aqui é um float. Se eu der type de A, ele mostra que é um float, apesar de ser um número inteiro, ok? Tem classes que interagem entre si assim. Eu posso multiplicar strings, inclusive. Ó, eu posso fazer 5 vezes. Oi. Eu consigo fazer isso. Ele vai só pegar esse texto oi e repetir 5 vezes, ok? Então, tem algumas interações assim entre classes, desde que elas sejam possíveis. E por que Beleza? que a gente usaria o int ao invés de só usar o float, já que ele faz o papel dos dois? Por que a gente usaria o int ao invés do float?
É. Porque em alguns momentos eu quero tratar especificamente com um número inteiro. E eu não quero que aquele número seja quebrado. Por exemplo, eu estou fazendo um programa que calcula a capacidade máxima de usuários. Eu vou dar o tamanho da minha festa e ele vai calcular e ele vai me retornar o número máximo de usuários. O número máximo de pessoas que pode estar naquela festa, a lotação máxima. Se eu tratar isso como float, ele vai me dar um valor quebrado. Eu não vou saber se eu posso colocar a pessoa para mais ou para menos. Mas se eu tratar aquilo como int, ele vai me retornar o valor inteiro. O valor inteiro de pessoas que eu consigo guardar, ok? Entendi. Valeu. Beleza. Perdão. E também, algumas vezes, no geral, eu vou preferir tratar com números inteiros. Você vai ver fazendo os exercícios, ok? Beleza. É o seguinte. Algumas interações. Eu consigo também. Ah, uma coisa muito legal de vocês saberem. Operações aritméticas. A gente já sabe o mais e menos. O vezes em Python é asterisco, o dividido em Python é barra. E olha que coisa legal. Eu vou colocar que A recebe 25 e B recebe 5. A dividido por B, 25 dividido por 5, isso aqui tem que me retornar 5, beleza? Mas se eu printar aqui A dividido por B, ele me retorna 5.0. Por quê? Por padrão, o Python vai converter toda a divisão para float. Porque divisões tendem a dar números quebrados. Podem, na maioria das vezes, dar números quebrados, ok? Beleza. Eu entendi as quatro classes, então, principais, os quatro tipos principais: string, inteiro, float e booleano. Eu aprendi algumas interações entre eles. E, ok. A partir daqui, a gente já consegue fazer uns exercícios bem básicos. Aqui só para fechar a aula, que é o seguinte: eu quero calcular a área de um retângulo. Eu vou me dar a altura e a largura desse retângulo, e ele vai me retornar a área. Obrigado pelo apoio aqui, pessoal. Beleza. Deixa eu criar aqui esse novo arquivo. Oi. Não queria me meter, mas deixa pra nós o algoritmo para pro cálculo de área pra gente, só pra Fazer o facilitar. cálculo de uma inferência. Ah, sim. Vou escrever aqui para vocês. Boa tarde. Boa tarde. Ok. Então vou colocar área.py. Crio o arquivo, área.py, abrir. Galera, perdão, eu esqueci de comentar com vocês. Esse hashtag aqui que eu coloco, isso aqui significa que eu estou dizendo pro computador ignorar essa linha, ok? Então, o hashtag ele é usado para deixar comentários. Eu tô deixando um comentário no meu código, beleza? O hashtag significa que eu estou dizendo, olha, ignora essa linha, não roda isso aqui, não faz parte do código. Não lê isso. Então, eu posso deixar comentários e escrever o que eu quiser, Rua beleza? das Tristezas, 1, 2, 3. É tipo Exatamente. o barra barra ou Kiteri? É tipo barra barra do JavaScript, exatamente. Vamos lá. Área. Só para deixar de referência para vocês, área de um retângulo é calculada multiplicando a sua base pela sua altura. Por exemplo, se eu tiver um retângulo de 2 por 3, 2 metros por 3 metros, 2 de altura e 3 de largura, a área dele vai ser 2 vezes 3, que é 6. A área dele vai ser 6 metros quadrados, ok? Sim. Vai ser só isso que eu vou fazer. Então, eu vou criar uma variável chamada altura, e ela vai receber um input. Qual é a altura do seu retângulo? Largura, receber input. Qual é a largura do seu retângulo? Beleza. Dani, E aqui, oi. tipo, quando você vai usar o int no Python, você coloca o int antes do input, certo? Exatamente. Dá pra fazer isso com outros tipos de Dá sim, eu posso Esqueci. colocar float. Posso converter para float. Eu posso converter para a própria string, se eu quiser. Não tem necessidade aqui, seria redundante, mas eu posso colocar o tipo que eu quero converter, abrir e fechar parênteses. Não Entendi. precisa ser necessariamente no
o input. Eu posso converter qualquer variável a qualquer ponto. Tipo, a qualquer ponto do meu código eu decidir, olha, a altura agora vai ser string. Só porque assim, posso colocar a altura, recebe o str de altura. Mas no caso teria que transformar pra inteiro depois? Ou não? Como assim? Ah, você está dizendo para fim de cálculo? É, porque tipo, tu colocou agora como a altura fosse uma string. Mas no caso o Ah, resultado não, não. Foi seria. só, foi só para mostrar que eu consigo. É só para Ah, mostrar que tá. eu consigo. Que eu posso se eu quiser. Se eu Mas quiser, eu posso converter para string a qualquer hora, ok? uma dúvida aqui. Eu aprendi em Portugal, por exemplo, que é Uhum. meio difícil de conversar essas conversões em Portugal, né? Tem como converter, por exemplo, um float para int de boa no Python? Tem. Aham. Só que se eu converter um float para int, ele vai simplesmente apagar o ponto, ok? Apagar tudo para depois da Então, vírgula, né? então A recebe 6.7. Eu quero printar A. Beleza, ele printa normal. Mas se eu quiser printar o int de A, eu não converti, tá? Percebam, eu não coloquei que A recebe o int de A. Eu só quero printar o int de A. Beleza? Ok. Top. Se eu printar A, o valor de A ainda é 6.7. Mas tinham me perguntado na aula passada, uma pergunta muito legal, que é o seguinte, ok, ele só esconde esse ponto ou ele de fato apaga? Ele de fato apaga. Se eu colocar aqui A recebe int de A e printar A, ele escreve 6. Mas agora se eu converter de novo para float, A recebe float de A, aquele ponto 7 não volta. Print de A. Ele passa a ser Ô, 6.0, de fato, ok? ô, Octane, diz uma coisa. No caso de um resultado, ao invés de ser, tipo, em decimal, para ele, tipo, como é o nome? Virar um inteiro, por exemplo, porque nunca é um valor aproximado, ele arredonda. No caso, por exemplo, aí Aham, tá 7.7 ou 6.7. Só que a pessoa aham. quer ele arredondado, no caso seria 7. Como transformaria ele? Ah, tá. Mas aí é mais pra frente uma biblioteca chamada Math que ela vai arredondar pra gente de forma Ah, inteligente. sim. Uhum. Porque, no caso, aqui a gente não está arredondando. Não confundam. Converter um float para inteiro não é arredondar. Se eu tiver ponto 6.99999, ele não vai converter para 7. Ele vai transformar só em 6. Ele vai só apagar o que tem depois do ponto e foda-se. Ele não vai ligar para nada. Ah, acho que eu lembrei, é o negócio do. Acho que a gente já falou sobre isso. Math.floor, math.round, É o negócio do F lá, se eu não me engano? F. Não, não é do Mano, F. Ah, não. Isso aí é outra coisa. Isso aí é outra coisa. Isso aí é Ah, outra sim. coisa que eu vou mostrar depois. Mas beleza, ok. No print, eu não vou fazer um print seco assim, só mostrar o resultado. Vamos fazer um print bonitinho. Um triângulo com esse valor de altura e. Opa, deixa eu tirar esse negócio da frente. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Vocês ainda conseguem. Calma. Vocês ainda conseguem ler aqui, né? Mas ficou melhor. Triângulo com tanto de altura e mais esse valor de largura. Deixa eu criar uma variável para a área em si. A área vai receber altura vezes largura. Um triângulo com tanto de altura e tanto de largura Dani, tem uma. Oi. vou ser um pouquinho chato aqui, mas antes do D, coloca um espaço pra ele não printar, tipo, junto, tá ligado? Ah, tá, sim, realmente. Não, tá certo. Você realmente tá certo nisso, ok? Um triângulo com tanto de altura e tanto de largura tem uma área de. E aqui eu vou colocar Seria a fórmula? mais área mais. Opa, como assim seria a fórmula? No caso, é a Não, fórmula professor. do seria base pesado. Era só Isso. comentar a Aqui eu fórmula já. ali. Área é base de altura. Vamos lá. Se eu rodar isso aqui, vai dar erro, rapaziada. Vai dar erro. Por quê? Qual a altura? 2. Não, 3. Qual a largura? 2. Erro. Eu só consigo concatenar string com string. Eu não consigo concatenar float. Rapaziada, aprendam a ler erros em Python. Ler erros é muito importante. Ele vai Uhum. te mostrar aqui a linha que deu erro. Aqui ele está dizendo que deu erro na linha 7. Ok. Já consigo avançar para cá. Beleza? Ele vai mostrar aqui essa informação mais importante para mim, o tipo de erro.
Aqui foi um type error, que é realmente quando tem erro entre as interações de classes, ok? Uma classe não pode interagir com a outra. E aqui ele vai dar detalhes. Você só pode concatenar string com string, não pode concatenar float. O que isso está dizendo? Aqui, tá vendo que eu estou colocando mais? Eu estou tentando somar essa string aqui, esse texto, com um valor float, um valor de número. Isso aqui não dá certo. Só daria certo se a altura fosse um valor de string, ok? Se eu convertesse isso aqui para string, str de altura, str de largura e str de área, aí sim eu consigo somar, porque eu estou somando um texto com outro texto, ok? Isso aqui vai dar certo. A altura do seu retângulo, 2, a largura 3. Um triângulo com 2 de altura e 3 de largura tem uma área de 6 metros quadrados. Rodou perfeitamente. E eu converti para string. Mas beleza, eu não quero converter isso aqui para string. Não, eu quero deixar do jeito que está, como float, como um número. Então, como é que eu faço isso? Eu, professor, format. Oi? Eu, professor, é format? Não. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a Eu tô com a mão. mão levantada, eu tô com a mão Vai tomar no cu, levantada. viado. Não levantou a mão pra falar, vai tá mute aqui, ó. Tá mutado. Coitado, mano. Ai, aqui, mano, meu Deus. Mas o que eu vou fazer aqui? Ao invés de usar mais, eu vou colocar vírgula, ok? Parece que não tem diferença, mas tem. Qual que é a diferença? O mais, eu estou concatenando, somando. O mais, eu só consigo somar números com números, strings com strings. A vírgula, eu não estou somando nada, eu não estou adicionando nada. Eu só estou dizendo para o Python, olha, eu te mandei printar. Você vai escrever isso aqui e você vai escrever isso aqui depois. E você vai escrever isso aqui depois. E aí eu vou colocar a vírgula. E você vai escrever isso aqui depois. Não importa o tipo, ok? Eu consigo somar inteiro em float? Consegue. Você consegue somar inteiro float. Posso Mas colocar float 5 inteiro não dá, não, né? Dá também, pô. Dá também? Float, ó, 10.5 mais 3. Ele soma 13.5. Ah, tá. O Python é inteligente, ele faz essas conversões assim pra gente. Só conversões Professor, por que não impossíveis usar o que não. format? Mas você tá dizendo usar o format como? É, você F, abre aspas, aí você coloca texto entre... Não, sim. É porque, por enquanto, eu quero que entenda essa questão de classes. Aí, na próxima aula, eu vou ensinar o format. Ah, então eu tô certo, professor. Vai tomar no cu, pô. Você vai xingando o professor, não, tá de castigo de novo. Ai, mano, daqui a pouco eu vou botar de 24 horas de novo. Ô, professor, Oi. qual sistema operacional que você usa? Arch Eu Linux, uso que é bem viadinho. Arch Linux. Eu mesmo, aqui, ó. Bem dos viadinhos. O bagulho é bonitinho, mano. Muito Vou bom. baixar esse, mano. Eu tava Boa procurando um sorte, livro mano. pra você poder baixar. Eu tava usando Então, o CashOS, mas eu apaguei sem querer. Por que o Linus é de viadinho? porque o... O Ah, dele não, é é porque a galera bonitinho. não gosta de quem usa arte. É porque eles sabem Arte que é a gente tudo gordo estudou, tá esquisito, ligado? mano. Deus me livre. Aí, ó. Invejoso. Mano, Mas qual que é a o pira padrão do arte é de que, Linux que usa? pra quem tá aprendendo, mano, começa por um Linux Mint ou por um... Eu Qual gosto o do nome Pop. daquele que... Meu Pop OS é bem legal. O Ah, pra ser Pop é sincero, muito bom, mano. eu acho que o Ubuntu ele já tá bom. pra ser sincero. Eu usei Tá um que bom, era bem intuitivo, só... mano. Cache. Só terminar essa parte aqui, calma aí, antes de eu Vai lá. continuar. Vai lá, É vai lá. literalmente a última Vamos lá. parte aqui. Que esses caras aí começam a falar de distro e não para, mano. A diferença é que o mais, ele não dá. Quando eu tô somando uma string com um string, dois textos assim, vou colocar bom mais dia, ele não dá espaço pra mim. Eu tenho que colocar espaço em um dos lados aqui. Mas a vírgula dá. Se eu colocar bom, vírgula, dia, ele dá espaço pra mim. Você vê que ele separou numa lista aqui, né? Aí é uma estrutura um pouco mais complexa, a gente vai aprender depois. Uma tupla. Mas aqui é só eu fazer assim, separar com vírgula, e ele vai rodar normal. Qual a altura do seu retângulo? 10. Qual a largura do seu retângulo? 5. Um triângulo com 10 de altura. Deixa eu colocar... Aqui tá me dando... Gasturei isso. 10 metros de altura. Eu já perdi muito ponto em prova por isso. Vou colocar a unidade medida. Altura do seu retângulo, 10, largura 5. Um triângulo com 10 metros de altura e 5 metros de largura tem a área de 50 metros quadrados. Perfeito.
a primeira aula a gente já fez uma calculadora funcional em Python. Tinham me perguntado se eu preciso de matemática. Mano, eu não preciso de matemática, porque olha aqui, eu não calculei nada, eu só preciso saber mandar o computador calcular. Eu passo os exercícios difíceis, tipo, faz uma calculadora de regra de 3. E a pessoa pensa, porra, mas eu não sou bom em matemática. Mano, você não tem que ser bom em matemática, porque você não vai calcular nada. O computador que vai calcular para você. Você só Exatamente. Você tem dá a que... conta, não o resultado. Exatamente, você tem que fazer saber, pô, como é que eu consigo pedir pro computador calcular isso para mim, tá ligado? Falando alguma coisa? Beleza. Ok, rapaziada, para a primeira aula é isso, beleza? Vamos lá. A segunda aula já vai ser agora às 7 horas, tá? Isso aqui foi só um recap de última hora para as duas pessoas que chegaram.